Olá, meus caros! Estamos iniciando mais uma edição do Gospel News, edição esta do dia 19 de março de 2019. Vamos às principais notícias que estão na pauta e na ordem do dia e que são destaques tanto político e também do mundo gospel, dentre outros. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e comente as notícias. Vamos à primeira notícia referente, obviamente, à viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, que já está aí por alguns dias, e na data de hoje, inclusive, ele falou com o presidente Donald Trump. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos falar da entrevista que ele concedeu à Fox News. E nessa entrevista ele falou de uma série de polêmicas que está girando em torno do seu governo e do seu próprio nome, família, etc. Primeiro ele falou referente à família, dizendo que o conceito de família é só um só, é aquele que está na Bíblia. Que aquele que quiser ser homossexual que seja, mas não venha interferir na educação infantil, propondo então kit gay, coisa semelhante. E a maior das polêmicas referente a que a mídia vem dizendo ultimamente ou insinuando que ele ou a família dele tivesse envolvimento com o assassinato da Marielle Franco, ele respondeu que há muita fake news, há muita mentira sendo falada, inclusive quando se noticia que ele era vizinho de um dos envolvidos que teria feito essa barbárie com a Marielle Franco, seria seu vizinho em balela, porque na realidade ele, se é ou pode ser considerado vizinho, é bem distante, pois morava a uma quadra ou um outro lado da rua do condomínio. E também se um dos membros dele, da família, teria envolvido com algumas namoradas, e dentre elas seria a filha desse que cometeu essa barbárie ou envolvido nesse crime. Ele disse que, e no caso era o último filho dele, o quarto, Renan, que o filho namorou várias meninas do bairro, ali do condomínio, melhor dizendo, e que não necessariamente ele lembra que fosse de um desses policiais. E lembrando que o fato dele ter foto com alguns dos envolvidos não implica em nada, até porque ele é capitão da polícia e tal, aliás, um capitão militar reformado e tal, e tirou então várias fotos de uma maneira até cortês com esses policiais e já nem recorda mais da data até mesmo daquela fotografia. E então essas em síntese foram as falas do próprio Bolsonaro, então falando do caso da Marielle e falando aí de família. Teve outras perguntas que a entrevistadora fez, por exemplo, com relação à Venezuela, se o Brasil seria favorável de um ataque à Venezuela, e disse que o Donald Trump tem todas as possibilidades e o Brasil não tem todas as possibilidades para agir, e que deixaria, obviamente, a critério dos Estados Unidos e que não agiria de uma maneira fora da diplomacia ou contra a Constituição. Bom, vamos dar um giro aqui nas notícias. Segunda notícia, referente a uma treta entre um filho do Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, né? Que é bastante contundente aí, bastante polêmico nas redes sociais. E foi no Twitter mesmo que o senhor Silas Malafaia alfinetou o filho do Jair Bolsonaro, que inclusive está aí nos Estados Unidos junto com o pai, o senhor Eduardo Bolsonaro. Silas Malafaia disse o seguinte, que não foi Olavo de Carvalho ou o guru Olavo de Carvalho que ajudou a eleger Bolsonaro, mas sim a população evangélica, que era para ele lembrar disso e não ficar babando o ovo ou não ficar de fato bajulando quem não contribuiu em toda parte para a vitória do próprio Bolsonaro, porque segundo ele, o Bolsonaro recebeu bastante apoio maciço dos evangélicos
e não deveria estar aí falando ou permitindo até mesmo que os filhos falassem algo que fosse contrário, até porque tem uma fala do Bolsonaro que disse que se 80% dos evangélicos votassem nele, ele já estava garantido como vencedor do pleito de 2018. E foi mais ou menos esse patamar aí que ele conseguiu de voto dos evangélicos, 70 a 80%. E deu então uma picuinha grande porque o Eduardo Bolsonaro, que não é só adepto do próprio Olavo de Carvalho, bem como é um aluno do mesmo e tal, e tem ali uma espécie de adoração ao mesmo, pertence aos Olavetes, né? E aí temos essa treta do Silas Malafaia e tal, né? Até porque o próprio Olavo de Carvalho está participando aí de alguns eventos junto com o Bolsonaro, principalmente no jantar, para falar com autoridades dos Estados Unidos, já que ele está aí, me parece, já há 3 dias no país norte-americano. Comente acerca dessa notícia, né? Essas tretas ou mini tretas aí do Silas Malafaia, sempre querendo se destacar um pouco. Apesar de, no caso, ele ter até uma certa razão, porque os evangélicos que votaram em Bolsonaro ajudaram, porque são mais de 20 mil, quase 30 milhões, aliás, não é 20 mil, é milhões. 20 a quase 30 milhões de evangélicos nós temos no Brasil, até mais. Isso são censos aí de 2010, né? E dava em torno de 22, um pouco mais de 22 milhões. Aí coloca 80% disso, ou 70%, né? Fazendo uma conta rápida aqui, no mínimo uns 15 milhões, aí, então, um pouquinho mais de 15 milhões, né? 16 milhões votaram no Jair Bolsonaro. São votos. Só para ter uma ideia, mais ou menos a diferença que deu no segundo turno dele para o Haddad, né? Foi um pouco mais de 10 milhões, que pode ter sido os votos aí dos evangélicos. Bom, dito isso, vamos a uma outra notícia. Teve uma editora chamada Record, não sei, talvez seja pertencente à Record TV ou à família do Edir Macedo e tal. Fato é que essa editora Record, vamos acreditar que assim seja, publicou um livro de uma autora referente à temática LGBTQI e teria enviado para a ministra Damares. Esse livro seria uma espécie de kit gay, então condenado assim pelo Bolsonaro. No entanto, a própria Damares, quando assumiu a pasta dos direitos humanos, da mulher e da família, ela garantiu, apesar de que houve então a ruptura ou a tirada de uma secretaria desse movimento, que eles não seriam, os pertencentes ao movimento, não seriam prejudicados, que eles teriam sim sua vez ou seriam respeitados e que aqueles que saíram de uma, parece que era secretaria ou algo maior, que foi com uma coisa mais reduzida, permaneceriam ali e aqueles que estão engajados nessas pautas lidariam com essas questões para ser contra a violência. Então, por isso que a editora e também essa autora enviou para a Damares para ver se ela aprova ou não aquele kit gay, né? Aí fica a complicação. Será que é aquele kit contra a homofobia e já para crianças, ou é um kit ou um livro que serve para os adultos e tal, e que pode ser falado, debatido até para combater a violência contra esse grupo, que eu até acho louvável isso, a questão de violência é inadmissível, seja em quem quer que seja em quem for, seja por raça, seja por cor, seja por opção sexual, seja por N motivos ou questões socioeconômicas, né? Ela não se posicionou, a Damares, vamos aguardar, aí fica essa polêmica aí no ar, né? Não condenou o kit gay, agora ela vai, apesar, claro, de prezar pelos direitos dessa minoria. Vamos para outra notícia, e a derradeira aqui no Gospel News, referente ao governo Bolsonaro e até mesmo, obviamente, a fala com o Donald Trump, a união de ambos, né? Falaram
pela primeira vez, depois de tanto tempo, sendo um presidente favorável ao regime desse atual aí de direita, do senhor Donald Trump, né? A posição política de direita, melhor dizendo, espectro de direita, e o pensamento do Donald Trump e aos Estados Unidos, sendo um defensor dos Estados Unidos. Então, foi até épico, histórico, o encontro na Casa Branca de um verdadeiro, vamos colocar assim, idólatra do Donald Trump e também dos Estados Unidos, porque assim falou o próprio Bolsonaro na sua fala. E outra coisa que foi falada referente à aniquilação do socialismo na América, foi exaltado que o Brasil e os Estados Unidos são grandes potências economicamente falando e são duas democracias. Foi falado também que os Estados Unidos apoiou a independência do Brasil em 1822, né? Depois a República se deu em 1889, 91, né? Se eu não me recordo aí, se eu não me equivoco, melhor dizendo. E também o Brasil teria enviado alguns soldados na Segunda Guerra, parece uma Segunda Guerra, né, para Estados Unidos e tal. Então, Donald Trump lembrou isso na sua fala, no seu pronunciamento, destacando a importância do Brasil. E também o próprio Bolsonaro puxando um pouco a brasa para sua sardinha, e de alguns atos já ocorreram realmente entre Brasil e Estados Unidos, falou um pouco mais e quer estreitar mais laços referente até mesmo à economia, a fim de melhorar o mercado. No entanto, há muitas críticas nesse sentido, porque, por exemplo, o Bolsonaro, se abrir muito, vai ficar capacho dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos quer que o Brasil aceite algumas coisas, né? Por exemplo, que acabe com os tributos, que não seja tão protecionista assim, né? Até isso é favorável ao seu governo, né? A pauta mais liberal para tirar esses, segundo as próprias palavras dele, né? Vamos dizer assim, na realidade é essas amarras aí, tanto tributárias como burocráticas e tal. E nesse lado há de se ver alguma coisa meio que perversa nesse sentido, né? Teve um problema que, entre aspas, o Bolsonaro teve um jantar com alguém que estava sendo declarado como pessoa ou persona não grata pelo Donald Trump, que até apoiou o Donald Trump na campanha eleitoral em 2016, mas depois de um tempo aí, já depois do governo, teve alguns incidentes com ele e agora não é bem quisto pelo mesmo, e o Bolsonaro falou com ele, mas segundo o próprio Bolsonaro estaria tudo ok, né? Vamos ver o que vai ocorrer. Tiveram manifestações na Casa Branca, inclusive brasileiros, contra essa união entre Donald Trump e Bolsonaro, Estados Unidos e Brasil. Só esperamos que a soberania do Brasil seja respeitada, que o Brasil de fato não se intrometa nessa briguinha aí entre Venezuela e outras nações e os Estados Unidos e tal, até podendo mandar ajuda humanitária se os Estados Unidos decidir mandar, né, como fez na última, aliás, na última vez que assim procedeu, né, ali em Boa Vista, Roraima, mas não, né, se intrometendo nisso porque pode respingar aí uma série de malefícios, e o Mourão nessa parte até é um pouco equilibrado e está instruindo. Enfim, melhor dizendo, em suma, essas são as notícias, os fatos que a gente tem aí da ordem do dia para trazer referente à política, referente ao Evangelho. E até uma próxima edição. Esse foi mais um Gospel News na apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. Até mais.